Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar com mais uma aula de linguagens. Vamos trabalhar com o capítulo da apostila que diz respeito ao texto dissertativo. E é uma aula muito importante, vai ser dividida em duas partes, tá? Essa semana a gente vai trabalhar algumas características importantes do texto dissertativo e também vamos ver as questões relativas às evidências. Primeira coisa, você sabe que o texto dissertativo é um texto de opinião, correto? Inclusive, é o texto que você vai trabalhar aí na prova do Enem e na prova da UERJ. Mas eu quero que vocês separem aí na cabeça de vocês a diferença entre trabalhar um texto dissertativo para respondermos às questões referentes às provas objetivas e a diferença entre trabalhar um texto dissertativo dentro da redação. Então, na redação, você trabalha um modelo. O modelo para aquela prova, a dissertação argumentativa para a prova especificamente, na redação. Aqui comigo você vai ver o texto dissertativo como um todo, a fim da gente mesmo, trabalhar com questões que envolvam esses textos. Na prova do Enem é muito comum a gente ter esse tipo de dissertação e termos que responder as questões referentes a essa dissertação como conceito de tese, se for uma dissertação argumentativa, se for uma dissertação expositiva, o que vai ser abordado ali. Então, é bem comum apresentarmos questões dentro da prova do Enem. Da UERJ também. Tá? Embora a gente tenha que trabalhar com um livro literário, nós temos um grupo de questões da UERJ que só envolvem esse livro literário. Mas antes, nós temos questões interdisciplinares, ou seja, nós temos questões que podem envolver textos de variados gêneros textuais, como nós conversamos na semana passada. E, claro, a gente também pode ter questões que envolvam o tipo argumentativo e também envolvendo, claro, a questão da dissertação. Então, vamos começar? A dissertação, ela tem características que envolvem a argumentação, com um conceito que você já deve ter trabalhado, que envolve a tese e os argumentos. Nós temos a dissertação que é expositiva, e nós vamos falar sobre isso. A que tem um caráter subjetivo e aquela que tem um caráter objetivo. Vocês lembram bem do conceito de subjetividade e objetividade? Nós vamos trazer esse conceito para a dissertação, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a dissertação, ela generaliza o ser, É a ideia de que um texto dissertativo, ele vai apresentar um tema, um tema específico, vai apresentar a ideia de generalização dentro de uma progressão lógica. Que progressão lógica? Você que faz o texto dissertativo argumentativo, você faz introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, um fato leva a uma certa conclusão. Além disso, você trabalha com ideias argumentativas que têm uma progressão de lógica, Um fato leva a outro fato, ou seja, é a característica básica da própria dissertação a qual nós estamos falando, ok? Vamos lá. Olhando aqui para o quadro, nós temos o texto dissertativo que pode apresentar esses dois tipos, é o gênero dissertativo, lembra disso, que pode apresentar o tipo de dissertação expositiva, aquela sem juízo de valor, aquela cujo intuito é informar, ok? Então, sem argumentos, sem ideias de que ele vai defender algo para poder convencer. É uma dissertação somente expositiva, com o intuito de informar, com uma imparcialidade em relação ao tema, ok?
A dissertação também pode ser argumentativa, que é aquela que você está mais acostumado, né? A dissertação argumentativa, ela tem uma tese, ou seja, ela tem um posicionamento, ela tem também argumentos que vão sustentar essa tese. E o texto dissertativo argumentativo, ele tem por objetivo convencimento. Essa é a grande diferença dentre os dois. As duas dissertações, elas podem apresentar um perfil, um caráter mais objetivo, que tem a ver aí com a linguagem denotativa, lembra a linguagem real, sentido real das palavras, e ela pode ter o caráter subjetivo, uma linguagem, digamos, mais pessoal, uma linguagem que vai apresentar figuras de linguagens como metáforas, vão ser aliadas nessa subjetividade dentro de termos que serão utilizados numa linguagem mais figurada. Então, veja, não são tipos isolados todas essas dissertações. São dois tipos de dissertação, ou seja, a dissertação expositiva e a argumentativa. Essas duas dissertações podem apresentar o caráter mais objetivo, denotativo, e o caráter mais subjetivo, conotativo, ok? Então, vamos aí separar alguns exemplos. Eu trouxe para vocês exemplos, vocês ao lerem comigo já percebam essa referência quanto à dissertação ser argumentativa, ser expositiva, o caráter principalmente ser um caráter mais subjetivo ou um caráter mais objetivo, ok? Vamos lá para o texto? Primeiro texto. Ter domínio da língua significa não só expressar com clareza, mas também fazer uma correta leitura do mundo. A comunicação ocorre principalmente por meio do signo verbal, que é a palavra, e a escolha dos vocábulos mantém uma relação direta com a visão de mundo de quem enuncia. Ou seja, há uma ideologia subjacente ao discurso. Se o receptor não a percebe, a leitura será parcial e, por isso, um viés. Veja só, esse primeiro texto aqui, ele vai trabalhar com essa ideia de domínio da língua. Há uma referência quanto à dissertação, é um texto dissertativo, no entanto, ele apresenta um caráter que é bem objetivo. Todas essas palavras aqui estão no seu sentido real, a gente não tem nenhuma palavra que apresente o sentido figurado, a gente não tem metáforas, a gente não tem figuras de linguagens, né, que são os recursos estilísticos aqui nesse texto. Então, é uma dissertação que apresenta um caráter objetivo, ok? Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá. A vitória alemã foi uma tsunami para o torcedor brasileiro. Na afamada terra do futebol, quem jogou foi a Alemanha. Levamos um chucrute, disse um amigo meu. Achei interessante, lembra chute. E de fato, quem chutou foram os gringos. E como chutaram? O Brasil não foi sério na preparação, na escalação e na concentração. Esse segundo texto também é um texto de opinião, é um texto que vai apresentar um caráter mais subjetivo. E você viu claramente que existem umas palavras que são metafóricas e que representam essa subjetividade do enunciador. Aqui a gente tem a palavra tsunami, que deveria até ser posta, digamos assim, entre aspas, mas faz parte da opinião aí referente ao próprio enunciador. Nós vimos também que levamos um chucrute, né? Esse termo também vem dessa subjetividade. Então fica claro que aqui eu tenho um texto dissertativo e também esse texto vai apresentar um caráter mais subjetivo, pelo uso de certas questões metafóricas aqui. Tudo bem para você? Vamos para o terceiro exemplo. Filologia é um helenismo que significa literalmente amor à ciência. Usada a princípio como sentido de erudição, especialmente quando interessa na exegese dos textos literários.
hoje designa estritamente o estudo da língua na literatura, distinto, portanto, da linguística. Há, porém, um sentido mais lato para a filologia, muito generalizado em português. Assim, Leite de Vasconcelos entende por filologia portuguesa o estudo da nossa língua em toda a sua plenitude e dos textos em prosa e em verso que servem para documentar. Vamos lá, esse terceiro exemplo, ele também diz respeito a uma dissertação, afinal é o que a gente está trabalhando, né? E nesse terceiro exemplo, a gente já vai observar que essa dissertação, ela é expositiva. A dissertação expositiva vai trabalhar com essa ideia de informação. Então, não se tem uma opinião ali por meio de argumentos. Ele diz o que é filologia, ele fala do que é filologia para alguns, né? Então, a gente vai ter uma referência a esse não posicionamento. Então, uma dissertação expositiva. Há também o caráter nessa dissertação expositiva, o caráter objetivo, né? Então, eu não tenho aqui referências dentro de uma figura de linguagem, eu tenho aqui textos que são, né, esse texto, perdão, que vai apresentar esse caráter mais objetivo. Então, veja, dissertação expositiva, cujo caráter é objetivo. Ficou claro para você? Pode ser que essas duas referências possam misturar, né? Então, é um tipo, dissertação expositiva ou argumentativa. O caráter pode ser subjetivo ou então objetivo, ok? Vamos lá. Em relação à argumentativa, você viu agora comigo o exemplo da dissertação expositiva. E o que nós vamos trabalhar e o que mais cai nas provas é a dissertação argumentativa. Lembrando que o que nós vamos ver está voltado para as questões de linguagens, ok? Vamos lá. A argumentação, ela deve ser passível de evidência, eu devo apresentar provas. Ela deve provocar uma certa controvérsia, ou seja, é necessário colocar um ponto de vista que venha ser debatido, e ela tem que ser interessante, né? Porque ela tem que ser coerente com as ações propostas ali no texto. Vamos lá. Ou seja, argumentar é provar, sustentar uma opinião utilizando recursos que convencem o leitor. Ou seja, a gente procura formar uma opinião no leitor a partir do nosso posicionamento, ok? Vamos lá. Existem elementos importantes na dissertação argumentativa, que é a consistência do raciocínio. A gente não coloca um argumento só que faz parte do nosso conhecimento de mundo e que a gente não tem como provar. Então, deve haver uma consistência desse raciocínio. E a evidência de provas. Você coloca provas que vão sustentar aquele seu posicionamento. A gente vai separar agora vários tipos de evidências, vários tipos de provas que estão dentro do texto dissertativo argumentativo. A primeira é quando são fatos propriamente ditos, quando são questões que realmente acontecem, questões que estão dentro de uma referência factual, ok? Até hoje, Israel e vizinhos não se entenderam. O conflito em Gaza, por exemplo, já dura décadas, é quase eterno. Melhor seria um entendimento relativo à divisão de terras. Então, esse pequeno exemplo apresenta um fato, e esse fato ele vai ser discutido a partir de algo que, claro, existe, ok? Segunda evidência. Exemplos típicos de determinadas situações, ou então a gente pode também trabalhar com a noção de ilustração, né? É um exemplo, esse exemplo pode aparecer de uma maneira clara ali e um pouco detalhada para poder ilustrar essa determinada situação. Vamos dar uma olhada? Um amigo meu, professor de educação artística, disse-me que mostra aos alunos os quadros de pintores famosos
por meio de um livro que é passado de mão em mão, pois o colégio possui apenas um equipamento de projeção para 100 professores. Pagar bem ao professor é essencial, mas só isso ainda é pouco. É preciso equipar os colégios, garantir segurança, proporcionar cursos de aperfeiçoamento, oferecer uma boa merenda escolar e um plantão médico. Então vamos lá. Aqui nessa primeira parte a gente tem exemplo típico dessa situação. Ele vai falar que o professor amigo, que envolve a questão da disciplina da educação artística, ele mostra aos alunos os quadros de pintores famosos, porque não tem infraestrutura adequada ali no colégio, e depois ele usa esse exemplo para mostrar que pagar bem ao professor é algo essencial, e não é só isso, também é necessário infraestrutura, é necessário a questão médica, né, alimentar. Então, assim, é interessante que a gente vai ver esse exemplo e a partir do exemplo típico, né, ele cria esse exemplo de determinada situação para poder argumentar, ok? Terceiro tipo de prova. Dados estatísticos e números, né? Então você já deve ter ouvido falar que é interessante a gente mostrar na dissertação um dado, uma porcentagem ou números ali dentro, e esses números também são importantes que evidenciam essas provas. Vamos lá. O vestibular seleciona? Depende. Se a proporção candidato-vaga for 3 para 1, a resposta é não. Mas se a proporção for de 50 para 1, a resposta é sim. Ele mede habilidades e memória. Há casos de pessoas inteligentes que não têm ou não tiveram um bom desempenho na escola. Então, por meio de certos dados, certos números, é que ele vai argumentar, ok? Outro tipo de evidência é o testemunho. É como se fosse até mesmo um exemplo, mas é um testemunho dado por um terceiro, ok? Informações da Polícia Federal incriminam o doleiro e o ministro. Testemunhas ligadas ao palácio viram mais de uma vez os dois almoçando no mais nobre restaurante de Brasília. O ministro nega. O doleiro, no entanto, está em defesa, pois encontra-se foragido. Então aqui a gente já vai perceber um testemunho dado por um terceiro que vai ilustrar aí esse tipo de evidência. Ou seja, vamos lá, você viu que o texto dissertativo, argumentativo, ele apresenta provas. E essas provas podem ser dadas por meio de provas concretas, né? Questões que envolvem estatísticas, números, testemunho, questões que envolvem evidências bem fortes que vão caracterizar essa prova. Olhem bem, o texto dissertativo, ele apresenta um raciocínio lógico de ideias. Esse raciocínio que você utiliza muito na sua dissertação quando você vai escrever. Você utiliza conectivos, por exemplo, conectivos de conclusão, portanto, assim, logo, dessa maneira, desse modo. Ou seja, você também utiliza conectivos de oposição, mas, porém, todavia, contudo, porque você argumenta e você utiliza determinados conectores que vão dar esse apoio lógico. Essa sequência lógica de ideias são dadas pelo que a gente chama de operadores argumentativos. Então, a gente vai ver agora uma parte mais linguística. E esses operadores argumentativos também devem ser reparados por vocês na hora de interpretar um texto dissertativo, ok? Vamos lá. Vamos começar pela conclusão. Você conhece os conectivos de conclusão? Vou falar só alguns, né? Portanto, assim, logo, dessa maneira, desse modo, né? São conectivos e expressões que dão a ideia de finalização. Então, vamos dar uma olhada aí no exemplo? As estruturas lógicas da linguagem estão presentes no pensamento. Pensemos linguisticamente. Em síntese, ler é raciocinar. Esse em síntese é uma conclusão que vai ser dada aí nesse discurso. Lembra, isso é um operador argumentativo de conclusão, em síntese. Nós temos também o operador de consequência. Toda consequência está atrelada a uma causa. A consequência é um resultado. E aí a gente vai ter a causa e vai ter a consequência também. O juiz o repreendeu tanto que o técnico colombiano ficou acuado, nervoso. Veja bem,
Qual é a causa? O juiz repreendeu. Qual é a consequência? O técnico colombiano ficou acuado, nervoso. Então, a gente tem o quê para medir esse operador argumentativo, essa ideia de consequência, de resultado. Justamente está juntinho desse tanto que vai envolver aí esse resultado, ok? Mais um operador argumentativo é de oposição. A oposição, ela vai se dar aqui pelo mecanismo argumentativo, no entanto, mas você conhece algumas, né? Então, nós temos mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, são esses operadores. Vamos dar uma lida? Alguns investimentos do PAC estarão no pacote de investimentos em logística, de acordo com o ministro Edinho Silva. Ele reconheceu, no entanto, que ainda não é possível estimar o impacto que o pacote de hoje terá no PIB. Ou seja, aqui a gente vai ver uma relação de oposição. Olha, ele reconheceu que não é possível estimar. E ele utilizou esse operador, o no entanto, ok? Vamos lá para mais um. Explicação. O operador de explicação é muito utilizado por vocês. Vocês estão o tempo todo, pois, porque, né? Porque junto sem acento. Pois, porque você utiliza termos, né, o próprio que também é um operador argumentativo de explicação, você utiliza sempre a ideia de que você está explicando algo. E aí é muito claro esse operador nessa referência do pois, por exemplo. Fale baixo, pois estamos em aula. Olha a explicação, ó. Qual é o motivo? Estamos em aula. Qual é a relação? Você deve falar baixo, ok? Mais um operador é a causa. A causa, nós falamos da consequência, lembra? A consequência está atrelada a uma causa. A causa também está atrelada a uma consequência. A causa é um motivo, ok? Vamos dar uma olhada? Como o país não investe na formação de professores, temos a carência de cientistas e, por conseguinte, da tecnologia. O que está acontecendo? Qual é o motivo principal? O país não investe na formação de professores. Então, esse pedacinho aqui, esse termo é a causa, é o motivo principal. A consequência é a carência de cientistas. Ou seja, a causa vai estar relacionada com um conectivo como. Ok? E pode ser trocada por visto que, já que... Vamos trocar por visto que? Visto que o país não investe na formação de professores, já que o país não investe na formação de professores. Esses termos, né, argumentativos, esses operadores, vão dar a ideia de causa. Hipótese. A ideia de hipótese também está relacionada aqui a uma condição. Vejam, se, porventura, as ações continuarem a cair, olha a hipótese, será preciso uma intervenção estatal. E essa hipótese apresenta o operador argumentativo se, ok? Então, essa ideia do se vai ser uma referência hipotética aqui, ok? Concessão ou ressalva, né? Concessão é essa ideia de permissão. Nesse caso aqui, a gente vai observar a referência da concessão dentro de uma oposição, e essa concessão ela é bem forte, né? É o ato de permitir. Veja como vai se dar nesse exemplo. Por mais que se policie a cidade, ainda assim a violência existirá. Pois esta, né, a violência, tem suas causas na miséria e é preciso combatê-la. Então, veja, por mais que se policie a cidade. Olha a concessão agora, ainda assim, ou seja, se permite algo aqui que aconteça, ainda assim a violência existirá. Então, é uma relação até oposta, né, uma relação de permissão. Nós temos operadores argumentativos concessivos que envolvem a ideia do assim, do mesmo que, também tem o embora, que são os mais comuns, ok? Exemplificação ou esclarecimento. Vocês utilizam bastante essa ideia também. A referência de que é necessário esclarecer algo depois, reiterar, comentar.
houve uma grande contribuição para o setor de transportes este ano, a saber, a malha ferroviária construída recentemente no Sul. Então, esse a saber é uma ressalva. Também tem outros operadores, né, como isto é, ou seja, eu tenho certeza que você utiliza muito no seu discurso, né? Isto é, ou seja, que são esses operadores também dentro dessa referência de exemplificação. Analogia, né? O operador argumentativo de analogia, a analogia é em si uma comparação, e essa analogia ela vai se dar por termos que estão numa relação, né, de comparação ali. Vamos dar uma olhada? Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho como se fosse a primeira boneca. Veja só, esse como é um operador argumentativo que vai dar ideia de comparação, é uma analogia. Tudo bem aí? Vamos lá. Olha só, você viu vários operadores argumentativos. Então, vamos recapitular. Primeiro, a gente trabalhou com as características da dissertação. Depois, a gente viu que a dissertação argumentativa, ela apresenta provas. Essas provas se dão por dados estatísticos, lembra? Elas se dão por números, certas provas concretas. Você viu também que na dissertação argumentativa nós temos operadores argumentativos, operadores de conclusão, de oposição, de causa, de consequência, de analogia, entre outros operadores, que é justamente uma concretização dentro da coesão textual. Agora você vai ver um outro gênero, que é a crônica, que vai apresentar essa característica dissertativa. Você viu comigo em algumas semanas o texto narrativo, o texto descritivo. O gênero crônica é um texto em que a gente vai ter esse fato do cotidiano. O cronista, ele vai contar, né, algum fato do cotidiano, e essa crônica pode ser narrativa, pode ser narrativa com uma parte bem descritiva, como nós vimos na semana passada, e essa crônica, ela também pode ter uma característica dissertativa, quando o cronista vai mostrar um fato do cotidiano e dentro desse fato ele vai discutir um tema. Ok? Eu trouxe um exemplo para vocês que vai envolver essa crônica dissertativa. Olha como muda aí. Lembremos que a tortura física, seja lá em que hedionda forma, chinelada, cascudo, beliscão, puxão de orelha, quiçá um piparote, muitas vezes não é tão séria quanto a tortura psicológica. Que terríveis sensações não terá a criança ao ver o pai de cara amarrada ou irritada, e os pais discutindo e até brigando, o egoísmo dos pais prejudicando a criança dessa maneira. Desumana, tem que ser coibido, nada de aborrecimentos ou brigas em casa, a criança não tem nada a ver com os problemas dos adultos, polícia neles. Vamos lá, observem aqui que a linguagem ela é mais informal, e é uma crônica dissertativa porque ele está dentro de um veículo de informação jornalístico, e dentro desse veículo de informação a gente vai ter essa característica de ser uma opinião dele. Pode ser que outras partes dessa crônica venham ser narrativas, pode ser que outras partes sejam descritivas, mas essa parte especificamente ela é dissertativa, ok? Então a crônica é um gênero textual que apresenta aí um outro gênero junto, que é a dissertação. Tudo bem para você? Olha só, eu separei para vocês algumas questões que envolvem tudo que nós falamos aqui dentro dessas características da dissertação. Aqui a gente tem um texto do Enem, vamos dar uma olhada, né, nesse texto, é um texto conhecido. Não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Quais características? Aí ele vai listar, tá vendo? Inteligência, a ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor.
O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho, orangotangos observam e enganam humanos distraídos, sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Frans de Waal, não sei se é assim que pronuncia, juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura senão isso? Então, nós temos aqui um texto dissertativo, cujo título é Não Somos Tão Especiais, que vai listar vários argumentos, digamos assim, que vão confirmar esse posicionamento. Vamos para a questão? O título, qual é o título? Não somos tão especiais. Traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação a outros animais. Olha como vai se dar a questão. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são... Então, vamos lá. Quais as estratégias ele utilizou aqui para sustentar o ponto de vista dado no título? Você vê que ele listou vários exemplos e dentro desses exemplos estão dentro, do próprio argumento. São exemplos típicos. Definição e hierarquia, exemplificação e comparação. Olhem bem, aqui ele realmente listou exemplos e comparou. Comparou ao longo desse texto. O que vai configurar já é de cara a letra B, ok? Vamos para a segunda questão? Olha só, esse texto aqui, eu vou dar uma olhada nele, a gente vai dar uma lida breve, é um texto da UERJ, é uma questão da UERJ, é um texto longo, a gente vai dar uma lida rápida nele para responder a questão. Olhem bem, antes da gente ler, a gente vai para a questão para ver como vai se dar, para que você já dê esse direcionamento. Então, de vez em quando, você pode fazer isso. Eu sei que eu sempre peço para a gente ler o texto, porque a gente discute em sala, mas nós temos tempo. Então, você pode bem, lá na questão, dar uma lida no enunciado e voltar para o texto para ver o que você pode fazer. Vamos lá? No texto, as falas do professor universitário e da coordenadora do Instituto de Pesquisa reforçam o sentido geral antecipada pelo título da matéria jornalística. A citação de falas como referidas acima é um recurso conhecido na argumentação. Esse recurso está corretamente descrito em... Então, qual é a função da citação das falas, com uso até de aspas, sendo uma citação direta ou sem aspas, quando o enunciador se baseia no discurso do outro. Ou seja, qual é a função desse recurso aqui? Vamos voltar para o texto para a gente ver as aspas? Competição e individualismo excessivos ameaçam a saúde dos trabalhadores. Ideologia do individualismo. O novo cenário mundial do trabalho apresenta facetas como da competição globalizada e da ideologia do individualismo. A afirmação foi feita pelo professor da Universidade de Brasília, Mário César Ferreira, ao participar do seminário Trabalho em Debate, Crises e Oportunidades. Segundo ele, pela primeira vez, há uma ligação direta entre trabalho e índices de suicídio, sobretudo na França, em função das mudanças focadas na ideia de excelência. Fim da especialização. A configuração do mundo do trabalho é cada vez mais volátil, disse o professor. Observem que aqui a gente tem uma citação direta, ok? A própria fala do professor, e ele vai se basear nessa citação para construir o próprio discurso. Ele destacou ainda a crescente expansão do terceiro setor, do trabalho em domicílio e do trabalho feminino, bem como a exclusão de perfis como de trabalhadores jovens e de fortemente especializados. As organizações preferem perfis polivalentes e multifuncionais. Desta forma, a escolarização clássica do trabalhador amplia-se para a qualificação contínua, enquanto a ultraespecialização evolui para a multiespecialização.
Metamorfoses do trabalho. Ele ressaltou, está citando novamente, que as metamorfoses no cenário de trabalho são indolores para que os que trabalham e provocam erros frequentes, retrabalho, danificação de máquinas e queda de produtividade. Outra grande consequência, de acordo com o professor, diz respeito à saúde dos trabalhadores, que leva a alta rotatividade nos postos de trabalho e aos casos de suicídio. Trata-se de um cenário que todos perdem, a sociedade, os governantes e, em particular, os trabalhadores, avaliou. Última parte. Articulação entre econômico e social. Para a coordenadora e diretora da Cooperação e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Cristiane Girardi, a problemática das relações de trabalho envolve também uma questão: qual tipo de desenvolvimento de nós, como cidadãos, queremos ter? Segundo Cristiane, é preciso articular o econômico e o social que acontece na economia solidária. Ela é uma das alternativas que aparecem e precisa ser discutida. A resposta do trabalhador se manifesta por meio do estresse, de doenças diversas e do suicídio. A gente não se pergunta o suficiente sobre o peso da gestão do trabalho, disse a representante. Ufa, graças a Deus, né? A gente terminou de ler. Primeira coisa que você reparou, que é, eu li, né? A gente leu. E nessa leitura, nós vimos, segundo fulano, né, segundo a pesquisadora, segundo o professor, e essa referência, né, de estar de acordo com uma opinião de alguém que é crucial aí nesse texto para a gente responder essa questão. Então, a citação das falas é um recurso conhecido da argumentação. Esse recurso está corretamente descrito em quê? Primeiro, quando a gente cita a fala de alguém, a gente diz que aquele argumento é um argumento de autoridade, ou seja, é de alguém que pesquisou e que você vai utilizar mencionando esse nome do autor para justamente dar o seu posicionamento dentro do texto, né, dentro dessa evidência, dessa prova, desse argumento de autoridade. Ou seja, nós temos a letra C. Apoio nas palavras de especialistas em uma área. Todo esse texto, ele teve o apoio de tais especialistas. E a questão da UERJ só queria isso, que você reconhecesse que as citações da fala dentro dessa matéria jornalística é um recurso da argumentação e que é um argumento de autoridade no qual há o apoio de especialistas dentro dessa área. Então, veja. Primeiro, né, galera, quando a gente trabalha com texto dissertativo, automaticamente a gente tem essas evidências de provas e eu quero que vocês estudem isso, façam os exercícios do capítulo que concentra essa parte, aí a parte 1 da dissertação. Não deixe de fazer esses exercícios, não deixe de assistir à próxima aula e comentar o seu nome aqui nos comentários para a gente fechar aí a nossa chamada. Um grande abraço, até a próxima semana com a parte 2, ok?